sucuri. Uma predadora de emboscadas, enorme, agressiva e voraz. Sempre pronta para esmagar sua próxima vítima até a morte. Essas imagens são verdadeiros pesadelos. Um monstro letal dos pântanos, com mais de 6 metros e puro poder muscular, esperando para sufocar e levar sua presa para a morte na água. Sucuri, assassina silenciosa. América do Sul. A nação da Guiana, na costa nordeste, possui uma das maiores extensões de floresta tropical intocada do continente. Lar de um réptil gigante e praticamente lendário. A maior e mais pesada cobra do planeta. A sucuri verde. Ela tem uma má reputação por causa de seu tamanho monstruoso e ataques apavorantes. As várzeas, mangues e rios a leste da Cordilheira dos Andes são o seu lar. E a água, seu elemento. Seus métodos discretos tornam essa assassina silenciosa um enigma. As sucuris matam ao esmagar o corpo de suas vítimas. Esse abraço mortal é um dos mais fortes conhecidos na Terra. Equivaleria a 9 pessoas sobre o seu tórax. Pode ser uma maneira horrível de morrer, mas para esse predador escamoso a técnica é a garantia do sucesso. A constrição é um dos mais antigos métodos de caça entre as cobras. E a sucuri domina essa habilidade há pelo menos 20 milhões de anos. O monstro gigantesco vive entre o povo de Georgetown. E eles não fazem ideia que ele existe. Parece improvável que criaturas tão grandes passem despercebidas, mas as sucuris encontraram santuários secretos na floresta urbana. Os esgotos são locais convenientes. Ao anoitecer, uma assassina discreta está solta. Na verdade, a cidade oferece uma vida fácil. Há muita comida andando pelas ruas. Um cachorro tem o tamanho ideal para um lanche. Só é preciso saber onde encontrá-lo. Talvez as sucuris tenham um truque para caçar no escuro. Elas podem sentir calor corporal. Quase todo organismo tem uma temperatura específica. Apesar da visão da cobra não funcionar como uma câmera térmica, essa capacidade lhe permite localizar vítimas com precisão. Caçar à noite permite que as atividades letais das sucuris passem completamente despercebidas pelos vizinhos humanos. E o cardápio não é restrito ao melhor amigo do homem. O bom de viver próximo de pessoas são seus animais. Por serem muito flexíveis e extraordinariamente fortes, nenhum obstáculo é muito grande ou pequeno demais. Testando o ar com sua língua bifurcada, o predador procura sua presa. Para a galinha, fugir é inútil. A luta é breve. Conforme o corpo da sucuri se enrola em torno da ave azarada,
Seu abraço fica cada vez mais apertado até que a galinha morre de asfixia. A vida urbana oferece lugares confortáveis, mas arriscados para se aquecer. No frescor da noite, o motor de um carro pode ser um lugar perfeito para a sucuri. Elas adoram o calor. A temperatura ideal é entre 27 e 30 graus Celsius. Elas toleram o clima mais frio à noite, mas ainda assim um local quente funciona como um imã. É provável que o dono do carro tenha uma surpresa desagradável. Quando o sol nasce, a paisagem da cidade se transforma. Flores de lótus encantam. Elas foram trazidas da Índia até a Guiana e se espalharam como fogo por canais e lagoas. O terreno dessa região fica abaixo do nível do mar, dificultando a drenagem do solo e acumulando água parada. O habitat perfeito da sucuri. A floresta repleta de flores de lótus e folhas também é o lar de pequenos animais que são o alimento perfeito para jovens sucuris. Essa ainda tem menos de 1 metro de comprimento e poucos meses de vida. Mas já é uma assassina. Muitos sucuris jovens não sobrevivem por muito tempo. É preciso enfrentar gatos selvagens, cachorros de rua ou simplesmente o tráfego urbano. Um habitat mais hostil para os sucuris é ao longo da costa, onde o rio encontra o mar. Os manguezais prosperam no clima abafado. Enraizam-se em lama asfixiante e toleram níveis de sal que matariam plantas comuns. As cobras gigantes encontraram uma maneira de sobreviver aqui, no meio das raízes grossas dos mangues. Todos os animais dessa região precisam ser extremamente tolerantes a um ambiente em constante mudança. 2 vezes por dia a maré inunda os manguezais e depois os deixam secos. Isso provoca uma troca de guarda. Espécies diferentes de animais aparecem. Caranguejos saem do esconderijo e patrulham as raízes. Um jovem jacaretinga caminha pela lama à procura de comida, sem saber que está sendo observado. A assassina espera pacientemente pelo momento perfeito para atacar. O sucesso da caçada de uma sucuri depende de frações de segundo e velocidade. Preso no abraço mortal da cobra, o jacaretinga é esmagado até seu último suspiro. Onde mangues abriram caminho para a insaciável sede humana por terra firme, um novo cenário surgiu: plantações de cana-de-açúcar. Um tipo diferente de floresta que atrai uma multidão de novas criaturas. E onde há comida, há sucuris. Esse iguana está sendo perseguido.
Distraído pela comida, ele não percebe a presença do predador. Um erro fatal. Matar a presa é rápido, mas comer o prêmio é um processo lento. Até uma refeição pequena como essa demora cerca de 30 minutos para ser engolida. A vida nos campos é uma faca de 2 gumes para a sucuri. Durante a época da colheita, os campos são incendiados para queimar folhas secas e exterminar criaturas indesejadas. Quilômetros de verde exuberante viram fumaça. Os animais tentam fugir desesperadamente desse inferno, mas muitos sucumbem às chamas. Os corpos pesados das sucuris são lentos e desajeitados em terra. Lentos demais para escapar do fogo, salvo pelas valas. Elas conseguem fugir das chamas em seu mundo aquático. Na verdade, as sucuris são extremamente versáteis. Mesmo em suas áreas tradicionais na savana, os extremos de chuva e estiagem forçam as sucuris a se adaptarem. Durante a estação chuvosa, a savana fica inundada e exuberante, sustentando uma rica diversidade de vida. Vitórias régias gigantes permeiam a água. Nativas das águas rasas da bacia amazônica, elas têm flores enormes com quase 30 centímetros de diâmetro. Embora suas folhas sejam delicadas, elas podem suportar facilmente essa sucuri jovem de 18 quilos. Uma rede de fortes ramificações cheias de ar suporta cada folha e pode aguentar até 45 quilos. Espinhos rígidos e pontiagudos afastam os peixes. É um ótimo puleiro. A jovem arisca pode desaparecer na água a qualquer momento. Mas esse Éden aquático é apenas temporário. A estação seca o destrói brutalmente, e a vida sem água é impensável para uma sucuri. Essa sucuri está procurando abrigo em um poço de lama úmido para esperar a volta das chuvas. Outras abandonam o calor em busca de água. Elas migram para climas mais úmidos durante toda a temporada de seca. Mas conforme as últimas poças secam, o processo se torna cada vez mais difícil. Coberta de lama, essa sucuri está efetivamente cega. Erguendo o corpo e sacudindo a língua bifurcada, a cobra gigante sente o ambiente. Quando a língua é recolhida, passa pelo sensível órgão de Jacobson, no céu de sua boca, que analisa a informação e a ajuda a encontrar o caminho. Sua jornada é repleta de perigos. Incêndios florestais são frequentes e o corpo maciço da cobra monstro não é adaptado para a velocidade em terra seca. Sua situação é precária.
Só os sortudos podem escapar dessas chamas impiedosas. A estação seca provoca incêndios por todo lado. Obstáculos perigosos para essa sucuri. Ela luta para escapar das chamas e é recompensada pelo esforço. Finalmente encontra alívio em um poço permanente. Parece um bom lugar para sobreviver à estação seca. O sol continua a castigar a savana impiedosamente, e até as últimas reservas de água desaparecem. Uma sucuri presa nas planícies áridas está numa situação terrível. As maiores sucuris são lentas e morosas em terra. Significa que ir para longe está fora de questão. Com mais de 6 metros e pesando mais de 100 quilos, essa sucuri é um verdadeiro monstro. Mas ela é uma vítima do ataque agressivo da estação seca. Até um predador majestoso como esse tem pontos fracos. O calor implacável do sol tem o seu preço. Terá o tamanho colossal dessa sucuri selado seu destino? Um banquete enorme como esse logo atrai visitantes. São os lixeiros da natureza. Enquanto batalham pelos melhores pedaços e despedaçam a carne, eles expõem o que pode ter sido o motivo da ruína da cobra gigante. Seu esqueleto. As infindáveis fileiras de costelas finas da sucuri formam um esqueleto delicado para um corpo tão pesado. Ele permite que elas sejam extremamente elásticas e flexíveis. Os pulmões e órgãos vitais da sucuri ocupam quase 1/4 do seu comprimento. Logo, respirar nesse corpo pesado torna-se mais difícil em terra. Pode ser que sucuris muito grandes precisem viver sempre na água para sustentar seus corpos pesados. Na verdade, as maiores sucuris não vivem na savana com suas épocas climáticas difíceis. Elas vivem nos rios que cortam a floresta tropical, onde não são controladas pelas estações, e podem se aquecer ao sol nas margens acessíveis dos rios. Manter o corpo em espiral a ajuda a suportar o próprio peso. A floresta e seus rios oferecem muitas opções para uma sucuri.
Como oportunistas, elas comem qualquer animal que possam dominar. A enorme diversidade de vida é impressionante. Incluindo os adversários, e inimigos. Aqui no rio, o caçador pode rapidamente virar a caça. Nessa região, perder a concentração pode ser o último erro a se cometer. Jacarés açus povoam as águas. Com até 6 metros de comprimento e pesando cerca de 300 quilos, são os maiores membros vivos da família e os maiores predadores da Amazônia. A Guiana possui uma das maiores populações de jacarés açus, com mais de 3 metros de comprimento. Existe uma hierarquia rígida. Quanto maior o jacaré, mais alta a sua posição. A força de suas mordidas é imensa, o suficiente para esmagar ossos e decepar membros. E se for necessário, suas poderosas caudas podem impulsioná-los para fora da água, para pegar a presa em seu poleiro. O couro forte e blindado protege as costas de ataque. Jacarés açus são como submarinos reforçados, formidáveis, resistentes e bem equipados. Comparado a esse monstro fluvial, o corpo liso e macio de uma sucuri não tem a menor chance. As mandíbulas da sucuri têm mais de 100 fileiras de dentes em forma de agulha e virados para trás, projetados para atacar e segurar suas presas por tempo suficiente até usar seu abraço mortal. Os dentes do jacaré-açu, por outro lado, são ferramentas feitas para dilacerar, perfeitos para caçar e matar mamíferos como capivaras. As capivaras estão em casa tanto em terra quanto na água, mas assim que entram no rio, atraem atenção indesejada. Com enorme poder e muita velocidade, o jacaré-açu captura sua vítima. E se um caçador tem dificuldade para destruir a presa, outros logo aparecem para dilacerar e puxar o cadáver. Uma colaboração necessária, já que jacarés açus não conseguem tirar pedaços nem mastigá-los. Girando seus corpos musculosos, eles rapidamente transformam o couro mais resistente em pedaços. Os métodos de caça e alimentação dos jacarés açus, junto com o trabalho em equipe e hierarquia do grupo, os distinguem de suas concorrentes, as sucuris. Pode parecer boca livre, mas existem regras rígidas. Somente os jacarés açus maiores e mais dominantes ficam com os melhores pedaços. Tudo o que resta da infeliz capivara são alguns pedaços para carniceiros sortudos.
A sucuri é uma caçadora completamente diferente. Suas armas não são os dentes, mas seu corpo musculoso. Mas ela também gosta de capivaras, os maiores roedores do planeta. Elas só comem grama. É para isso que servem seus dentes longos e afiados, permitindo que elas cortem os caules mais duros. Os dentes as tornam formidáveis e perigosas como ratos, do tamanho de um Rottweiler. As capivaras passam a maior parte do tempo na água, por isso são ótimas nadadoras. Elas podem mergulhar por longos períodos, mas as sucuris sempre chegam discretamente. Quando capturada, há pouco que a capivara possa fazer para escapar. Até seus dentes se tornam armas inúteis. E ao contrário do jacaré-açu, uma sucuri não precisa de ajuda para devorar sua presa. Ela nunca foi vista dividindo comida. Mas leva tempo. Comer uma refeição tão grande de uma vez só é um desafio. Pode levar até 8 horas. Ainda assim, o esforço vale a pena. Uma única refeição grande pode sustentá-la durante meses. Guiana significa terra de muitas águas e reflete densa rede de rios grandes e pequenos. Dos pontos mais altos, eles se lançam em direção ao Oceano Atlântico em uma variedade estonteante de cachoeiras e corredeiras. Os jacarés azuis não se aventuram além das cachoeiras, mas não existem barreiras para a sucuri. Os lagos são cheios de peixes e atraem outros predadores como ariranhas. Essas especialistas em peixes de quase 2 metros de comprimento não se intimidam com as corredeiras. Até jovens desajeitados conseguem fazer capturas bem-sucedidas. Mas, por enquanto, eles ficam sob os olhos atentos dos adultos. E como o jacaré-açu está ausente, aqui o menor e menos poderoso jacaretinga prospera. Bagres, pacus e piranhas povoam as corredeiras. Os caçadores só precisam esperar até que um peixe descuidado esteja dentro de alcance. Logo acima das cachoeiras, as águas mudam e as corredeiras desaparecem. Mais adaptável do que o jacaré-açu, seu competidor a sucuri também conquistou essas áreas rio acima. Uma assassina silenciosa se desloca até o topo das cachoeiras, onde as rochas molhadas fornecem boa camuflagem. Aqui em cima, onde o jacaré-açu não é uma ameaça, a sucuri é campeã indiscutível. Um duelo entre 2 assassinos do passado. Mas dessa vez, a sucuri tem a vantagem. Dois predadores que usam estratégias completamente diferentes. A pele fina e a flexibilidade da sucuri contra a rígida armadura e força bruta do jacaré-açu. Nas florestas ao longo do rio vive um dos parentes da sucuri, a jiboia. Ela é muito mais agressiva e ataca qualquer coisa considerada uma ameaça. Ela ataca com tal velocidade que só é possível capturar a ação em câmera lenta. Ela pode parecer pequena quando comparada à sua prima gigante, mas a jiboia é uma cobra grande e pesada.
As grandes pesam até 30 quilos. Um predador formidável. Iguanas fazem parte do cardápio dessa cobra raivosa. É melhor que essa tome cuidado. Esse iguana não sabe o que o espera. Uma jiboia. Assim como a sucuri, ela mata por constrição, geralmente no chão da floresta. Aqui na Amazônia, há outros constritores. Eles vivem a 30 metros ou até mesmo mais de 60 metros do chão, na copa da floresta. Esse habitat é extremamente diferente da vida na terra ou na água e exige habilidades diferentes. Essa é outra parenta da sucuri, uma impressionante cobra-papagaio. Sua cor verde, espetacular, aparece após cerca de 10 meses e a deixa incrivelmente bem camuflada para uma vida nas árvores. Seu corpo é como um só músculo de 2 metros de comprimento e permite que ela deslize sem esforço pelos galhos. Ela consegue suspender mais da metade do seu corpo para atravessar vãos aparentemente intransponíveis. A cobra-papagaio procura presas através do olfato, visão e sentindo o calor corporal. Os receptores térmicos em torno de suas mandíbulas permitem que ela ataque com precisão perfeita. E como suas parentas, ela engole a presa inteira. Mas como seu metabolismo é extremamente lento, ela precisa se alimentar com muito menos frequência. Uma vez em alguns meses é o suficiente. Nessa selva impenetrável, os rios são muitas vezes a única área aberta da floresta. Aqui há luz solar suficiente para esquentar o solo. E sucuris precisam do calor do sol para regular sua temperatura corporal. Jacarés azuis não são diferentes, eles também precisam aproveitar a luz do sol. Encostado na rocha quente, esse jacaré azul absorve todo o calor que pode do solo. Uma câmera térmica mostra claramente como o sol e a rocha aquecem seu corpo. As zonas amarelas são as mais quentes. Para as sucuris que vivem no interior das florestas, longe de grandes rios, a sombra permanente no solo é um problema sério. O calor do sol é absorvido pela copa da floresta muito acima do solo. A floresta tem uma copa em camadas com árvores muito altas, atingindo até 60 metros de altura. E abaixo, árvores menores, de 15 a 45 metros de altura. Então, pouquíssima luz consegue chegar ao solo. Isso deixa apenas alguns lugares para a sucuri se aquecer. E todos são em cima das árvores. Incrivelmente, até as sucuris com mais de 4 metros de comprimento conseguem subir árvores agilmente, sustentadas por seus músculos poderosos.
Na copa, as temperaturas são sufocantes. A cobra gigante pode agora relaxar sob o sol até que seu corpo atinja a temperatura perfeita. Pode levar horas porque seu corpo aquece lentamente. A sucuri está pronta para agir quando atinge cerca de 27 graus. Um iguana tem a mesma ideia. Ele fica de olho no perigo. Os espinhos de suas costas são intimidadores. Mas não é um assassino, só um vegetariano inofensivo. Uma jiboia avista o lagarto. Tarde demais. Um salto ousado na água salva a vida do iguana. Ele pode cair de até 15 metros e aterrissar sem um arranhão. O iguana claramente já tinha se aquecido o suficiente para reagir com tanta velocidade. A jiboia terá que encontrar outra refeição, se tiver outra chance. Preocupada com sua busca por alimento, a jiboia não percebe que virou o alvo. Sucuris gostam de devorar cobras. Nada está fora do cardápio, nem mesmo uma jiboia. A sucuri maior e mais poderosa definitivamente tem a vantagem nesse duelo. Mas engolir uma cobra grande em cima das árvores não é fácil. Com agilidade e força surpreendentes, a enorme sucuri luta para manter o controle. Mas, presa em seus dentes, sua refeição não está nem entrando nem saindo. Finalmente, a refeição escapa. Mas pelo menos suas mandíbulas estão livres. Apesar de sua reputação assassina, sucuris não são muito agressivas. Na verdade, as maiores são as mais pacíficas. Algumas podem chegar a 8 metros de comprimento. Parece que à medida que a sucuri fica maior, sua confiança também cresce. Ela não precisa mais ser agressiva para intimidar inimigos. Com esse tamanho, ela não tem nada a temer. As maiores sucuris sempre são fêmeas. Os machos não costumam passar dos 3 metros de comprimento. E a única vez que se encontram é no período de acasalamento. Acredita-se que os machos sigam trilhas de feromônios para rastrear uma fêmea. Até 13 machos podem se unir a uma única fêmea em espetaculares bolas de acasalamento. É como uma luta em câmera lenta entre os machos pela chance de acasalar. Eles vão ficar assim por cerca de 4 semanas. O processo de acasalamento é um evento completamente pacífico. O que conta aqui é a paciência e persistência. Mas as coisas podem mudar bem rápido no final. É quando a sucuri fêmea desenvolve um apetite pela sua própria espécie.
ela pode devorar um de seus pretendentes azarados, com um bom motivo. Ela não se alimentará durante todos os 7 meses de gestação e perderá até 35% do seu peso corporal. Então, o lanche rápido e sem riscos depois de se acasalar pode ser sua última chance de engordar antes do longo período de jejum que vem pela frente. Ao longo das margens dos rios das florestas tropicais virgens da Guiana, sucuris fêmeas ocasionalmente se reúnem e relaxam sob o sol. Para os animais que normalmente se isolam, esses encontros são estranhos. Vida social não é algo que normalmente associamos a essas cobras monstro. Mas a sucuri ainda é uma criatura misteriosa. Meses se passaram desde o período de acasalamento da sucuri. Mas, ao contrário de muitos animais, a sucuri não perdeu nenhum de seus filhotes para outros predadores. Diferente da maioria dos répteis que depositam seus ovos em um ninho exposto a saqueadores e à mercê dos elementos, a mãe carrega seus filhotes com ela. Agora, aos 7 meses, é hora dos filhotes surgirem. Incrivelmente, ela dá à luz a filhotes vivos. Pode haver mais de 80 filhotes, cada um medindo cerca de 1 metro de comprimento. Réplicas perfeitas em miniatura de sua mãe gigante. Os filhotes nascem preparados para cuidar de si mesmos. Apesar das tendências canibais de sua mãe, eles ficam perto dela por um tempo, sem correrem o risco de virar sua próxima refeição. Parece que a sucuri faz tudo o que pode para dar o melhor começo de vida possível para os filhotes. Longe de ser o primitivo monstro dos pântanos da nossa imaginação, a sucuri parece ser uma gigante consciente, carinhosa e inteligente. Uma sobrevivente de outra era, cujo corpo lhe permitiu triunfar diante de adversidades extremas.